Bom, meus caros, então, espero que estejam me ouvindo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Calixto. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Então, estamos aqui estudando direito penal, estamos estudando a teoria da pena, que é um ramo do saber jurídico complexo e que exige uma visão multifacetária da realidade que nos cerca. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos medievos, tempos de fogueira, tempos de ignorância reinante. Há uma caterva, há uma chusma de ladrões, trapaceiros, psicopatas, esquizofrênicos e loucos de todos os gêneros no poder. Estamos à mercê desse tipo de gente. E por conta disso, temos que tentar desenvolver um estudo do direito penal nesse contexto, um direito penal que continua voltado para a microcriminalidade. Ou seja, no momento em que, talvez nos últimos anos, nunca se tenha visto uma macrocriminalidade atuando tanto contra o país, é que se nota claramente como esse direito penal é voltado para a classe baixa. Pois bem, deixe-me dividir algo com vocês, porque estou fazendo uma breve introdução, ok? Então, nós temos aqui uma parte da Constituição Federal. É o famoso artigo 5º da Constituição, que é um número cabalístico. Mas, enfim, segundo esse artigo, vejam que ele não estabelece em nenhum momento. Pessoal, está dando para enxergar aí na tela? Sim. Sim. O áudio que tá um pouco... Vejam que esse artigo, ele não fala em nenhum momento dos limites do Estado. Ele não dá nome ao Estado. Ele joga a questão assim, dentro de quase que um vácuo semântico. Então, ele fala aqui no item 3 do artigo 5º, que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, ele solta isso. Da mesma forma, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. O que eu quero dizer é que não há um limite ao Estado aqui. O Estado não pode torturar as pessoas. Ele não pode submeter as pessoas a tratamento desumano ou degradante. Ele não pode escolher quem vai morrer. O Estado não pode implementar uma necropolítica. E é o que está acontecendo, em função dessas pessoas que eu falei, psicopatas, larápios, parceiros, farsantes, corruptos, corruptores, toda essa ordem de crime organizado que ocupa o poder. Ok? Nesse sentido,
e dando vazão ao que a lei fala, se a lei fala, ela deve ser cumprida. E se não se cumpre a lei, que isso fique claro. E o sistema prisional talvez o núcleo central de cumprimento da lei. A lei é ou não cumprida? Se ela não é cumprida, os juízes e promotores ligados à execução dessa lei, eles não têm moral para falar em nome dela, para arguir a lei, para exigir de determinadas pessoas esse ou aquele comportamento com base na lei. Porque a pergunta é: a lei é cumprida ou não? Porque se a lei é cumprida, vamos cumpri-la. Então ela não é cumprida. Ou a lei é cumprida única e exclusivamente em favor dessas pessoas? Isso é a questão a ser colocada em debate na teoria da pena. Essas pessoas encarregadas de aplicar o direito penal punitivo se arvoram na lei, mas não é lei, porque a lei não os autoriza a fazer esse tipo de coisa. Isso é tortura. Isso é tortura. E eles descumprem a lei. Então, eles não têm moral para falar da lei. Ok? Então, que isso fique claro. A lei não é cumprida. Então, eles não podem falar de lei para pedir isso, pedir aquilo, pedir auxílio não sei o quê, auxílio blá, 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 porque está na lei. E dentro, então, vamos para o âmbito da moral. Piorou, porque no âmbito da moral, essas pessoas, num país tão desigual, não poderiam ganhar tanto. É imoral o que se gasta com o Poder Judiciário e com o Ministério Público no Brasil. É imoral em face do que a grande população miserável passa. E fique registrado isso. Além do mais, meus caros, retomando então o foco central da aula, posto que o que foi dito foi apenas uma introdução que não pode passar despercebida, na medida em que a macrocriminalidade está cada vez se sentindo mais à vontade para chamar as pessoas de maricas. Maricas é a mãe dele. Da minha parte, eu não suporto, eu não admito esse adjetivo. Maricas é a mãe dele, seja lá quem for. Vai chamar de maricas a família dele. Eu não aceito isso. E não é porque eu estou me precavendo em relação a uma doença que ele tem direito de me chamar disso. Bom, nós estamos então conversando sobre a lei de execução penal, ok? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o artigo 112. O artigo 112 desta lei fala da progressão do regime. Por favor, me acompanhe aí. Significa, então, meus caros, que nós temos no sistema penitenciário, não se esqueçam, uma situação que
uma situação que envolve o seguinte, por favor, tentem compreender a minha fala. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Estamos sem Calixto. Lembrando que nossa aula é gravada, ok? Nossa aula é gravada. Bom, no sistema penitenciário, quando a pena foi aplicada, o preso deixa de ser tratado como tal. Ele não deve mais ser chamado preso. Ele agora é recluso ou detento. Então, agora, dentro do sistema penitenciário, a execução da pena. Não confundam pena com execução da pena. Um exemplo bem simples para que isso fique claro é que o indivíduo pode ter uma pena, de 150 anos, 180 anos. A execução da pena não pode passar de 40 anos, é o limite. Então, execução da pena é uma coisa, pena é outra coisa. Dentro do sistema penitenciário, eu estou falando de execução da pena. A execução da pena, ela tem duas etapas, meus caros. Ela tem a etapa do livramento condicional, que é a primeira que deve ser esclarecida para o cliente de vocês. Então, deixe-me ver se eu consigo. Isso está no artigo 83 do Código Penal. Me acompanhem, por favor. Vou tentar abrir aqui para a gente... Provavelmente deve estar... Vejam aí. Então, estou no artigo 83. O cliente de vocês foi condenado. Depois da condenação, o que vocês devem esclarecer a ele é o seguinte: depois de 1/3 da pena, ele pode ter livramento condicional se ele for primário. Aqui está. A pena tem sempre que ser superior a 2 anos, porque até 2 anos é possível a suspensão condicional da pena. E é possível ainda outras medidas, inclusive conversão para multa até 1 ano, enfim, existem outras medidas. Então, a execução da pena ela tem que ser superior a 2 anos. Lembrando que até 4 anos, regime aberto. De 4 a 8, regime semiaberto. Acima de 8, sendo reclusão, regime fechado. Está nos regimes também no Código, que nós já vimos esses artigos. Ou seja, quando o condenado busca um conselho do advogado, a primeira coisa que vocês têm que esclarecer para ele, se ele está intramuros, se ele está no cárcere, é quanto tempo ele vai ter que esperar para sair no livramento condicional, que não deve ser confundido também com liberdade provisória.
liberdade provisória, sistema prisional. Não se esqueça, é quando ele está preso provisoriamente, ele é solto em liberdade provisória. Da mesma forma, se o indivíduo está condenado, ele pode, depois de algum tempo de pena, sair no livramento condicional. Então, não confundam isso. O livramento condicional, normalmente, é depois de 1/3 da pena, 1/3 para primário, metade da pena para reincidente e 2/3 da pena crime hediondo. Se tiver morte no crime hediondo, não haverá livramento condicional. Ele vai chegar no regime aberto, ele pode sair do estabelecimento penitenciário para trabalhar, mas ele vai cumprir a pena toda vinculado ao penitenciário se houver morte em crime hediondo, latrocínio, por exemplo. Pois bem, isto aqui é o livramento condicional. Mas vejam o seguinte, dentro desse 1/3, por exemplo, vai acontecer a progressão. Eu fiz fiz um breve rascunho para a gente. Então, isso aqui estabeleci por alto uma pena de 9 anos, um sujeito primário, crime de reclusão. Então, vocês vão falar com ele o seguinte: depois de 1/3 dessa pena, você sai no livramento condicional. Ou seja, 2/3 da pena, ele está livre do sistema penitenciário, ele vai para casa. Então, você tem que falar isso para ele, que já é o primeiro alívio. Muito bem. Então, ele vai ficar vinculado ao sistema penitenciário no primeiro 1/3 da pena. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então, nesse primeiro 1/3, que é quando ele está vinculado ao sistema penitenciário, porque depois os outros 2/3 ele sai, aqui é que vai acontecer a progressão de regime. Então, é aqui que vai acontecer a progressão de regime, dentro desse primeiro 1/3 da pena, que ele está dentro do sistema penitenciário. Então, guardem bem isso. É isso que na execução da pena você tem que esclarecer para o seu cliente. Ó, você é primário, o crime é comum, então você vai cumprir 1/3 da pena dentro do estabelecimento. Os outros 2/3 você sai, livramento condicional. Então seria 3 aqui dentro e 6 no livramento condicional. Ok? Aí o cliente pergunta, só isso, doutor? Aí você fala, não. Mesmo dentro desse 1/3 que você está, aqui dentro vai haver a progressão de regime.
progressão de regime. Como é esta progressão de regime? Ele, 9 anos, reclusão, isso aqui eu ampliei esse 1/3. Essa etapa aqui, ó, veja, eu ampliei, coloquei ela aqui, ó. Então, isso aqui é esse 1/3, são os 3 anos que ele vai ficar aqui dentro do sistema penitenciário. Então, ele começa no fechado, veja, e como ele é primário e é crime comum, com 16% da pena, ele pula para o semiaberto. Depois, com 16% do restante da pena, ele passa para o aberto. Então, ele está aqui, ó. Quando ele está aqui no aberto, ou seja, beirando o livramento condicional, não tem mais progressão. A progressão vai acontecer até o aberto. Quando o indivíduo está no regime aberto, resta a ele esperar completar 1/3 de pena para ele sair para o livramento. Então, eu fiz aqui, fiz uns cálculos, depois vocês podem corrigir por conta própria, que eu fiz agora mesmo. Então, 9 anos, eu converti para meses, 108 meses. 16%, ele vai cumprir 17 meses e 28 dias no regime fechado. Então, aqui no regime fechado, ele vai cumprir 17 meses e 28 dias. Aqui. Aí ele passa para o semiaberto. Então, ele está aqui, mais ou menos. Está aqui. Aí, de novo, para outra progressão, 16%. Aí ele vai cumprir 15 meses do restante da pena, do restante, não é mais 9 anos, é 16% do que falta, que seria esse número de meses aqui. Aí deu 16%, 15 meses e 2 anos. Então ele chega no aberto, com 2 progressões. Primeira, segunda, chega no aberto. Quando ele chega no aberto, quando ele está no aberto, então ele ficou 17 meses e 28 dias no fechado, 15 meses e 2 dias no semiaberto. Somando esses 2 períodos que ele ficou, deu 33 meses. 33 meses. Ou seja, antes dele chegar no regime aberto, o período de progressão que ele passou durou 33 meses. 17 meses, 28 dias no fechado, 15 meses e 2 dias no semiaberto. Ora, nós sabemos que ele, 1/3 que ele vai ficar dentro do estabelecimento, 1/3 de 9 são 3 anos. Então, ele fica lá 3 anos. Portanto, se ele ficou 33 meses nos 2 regimes e chegou no aberto, ele vai ter que esperar completar os 36 meses, que são os 3 anos. Então, ele vai ficar 3 meses no aberto. E aí, soma tudo, completa os 36 meses, que são os 3 anos, e daí ele sai faltando 72 meses de pena, que são os 6 anos,
que ele vai ficar em liberdade sob condições. O juiz vai impor condições para ele, que é apresentar o fórum, ter emprego definido, etc, etc, etc. Antes que eu prossiga, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer que eu repita alguma coisa? Calixto, Pois não. nesse 2/3 seria o restante da pena que ele ficaria solto, certo? Isso, exatamente. E esses 16% sempre vai ser esse valor ou depende da pena? Não. Tem uma tabela que está no artigo 112 do Código Penal, mas é uma tabela que eu já separei, para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela para... É essa aqui, ó. Isso aqui é um resumo lá do artigo 112 do Código, da Lei de Execução Penal. Aqui. Esse é o artigo 112. Então, eu falei 16%, tá aqui, porque no meu exemplo, ele era primário. E foi um crime sem violência. Por exemplo, eu não falei o crime, mas só para dar como exemplo. Então, é 16%, pode ser 20%. Deixa eu voltar com aquela tabela para... Deixa eu só receber o colega aqui. Então, esse aqui é um quadro do artigo 112. Então, veja, crime sem violência primário, está aqui, 16% para progredir. Se o indivíduo é reincidente, ainda sem violência, 20% para progredir. Então, é uma tabela. Se o crime é com violência, já é 25% se primário, 30% se reincidente. Então, é uma tabela. Crime hediondo, primário, 40%, reincidente, 60%. Ok? Então, com resultado morte, 50%, reincidente, 70%, sendo que, vamos lá na lei, aqui, no crime hediondo, com morte, está vendo aqui? Não há livramento condicional. Crime hediondo com resultado morte, não há livramento condicional, está aqui. Ok? Todo crime hediondo com resultado morte, não haverá livramento condicional. Haverá progressão do regime. Ele pode chegar no aberto, mas quando ele chega no aberto, que é quando ele está saindo e está trabalhando, ele não tem mais aquela expectativa de ir para casa, como os outros crimes têm. Significa, então, meus caros, que há uma tabela. Essa tabela que eu estou aqui colocando, e que depois o líder me manda um lembrete qualquer, eu passo para vocês, ela é apenas um resumo desse artigo 112, que fala da progressão. Essa progressão é nova. Ela é do final de 2019. É essa lei 13.964, que é a que traz
tal pacote anticrime. Alguém quer fazer alguma pergunta? É claro que é uma aula introdutória, nós precisamos compreender melhor isso, mas parece que ela sempre gera umas dúvidas, mas o que tem que ficar claro é que a execução de pena funciona a partir de tabelas e que vocês, como advogados, para acompanhar a pena do cliente de vocês, vão ter que ficar conferindo essa tabela. É tabela calculadora, tabela calculadora. Alguma pergunta? Pessoal? Calixto, esse artigo é do Código Penal ou da Lei de Execução Penal? Lei de execução penal. Essa aqui é a lei de execução penal. O que eu citei do Código Penal é o que fala do livramento. Aqui, ó, 83. Certo? O livramento condicional está no Código Penal, artigo 83. Então, é importante que vocês saibam, e esse raciocínio é importante vocês guardarem, que é o seguinte: que, independentemente da porcentagem, da proporção, é isso que eu quero que vocês entendam. Guardem bem isso. O indivíduo condenado, ele sai para o livramento. Primeira regra, ele sai para o livramento. É claro que se dentro daquela exceção de crime hediondo com morte. Ele sai para o livramento. Então, você fala, com quanto tempo ele vai sair para o livramento condicional? Porque, por exemplo, crime comum é 1/3 dentro do estabelecimento e 2/3 fora. Crime comum, se esse sujeito é reincidente, é metade. Aí a progressão vem para cá, metade. E a outra metade da pena, livramento. Então, se esse indivíduo aqui, se ele fosse reincidente, só para a gente, para completar os 3 anos, que seriam 1/3, ele ficou 3 meses no livramento, no regime aberto, para completar o primeiro 1/3. Se ele é reincidente, essa progressão aqui é a mesma. 16, aliás, essa progressão aqui, ela vai ter que passar por outra tabela, que é aquela que eu já mostrei para vocês. Então, ele vai demorar um pouco mais para progredir e vai demorar mais para ter livramento, porque vai ser metade. Então, é uma progressão diferente. Mas a estrutura da execução da pena é sempre a mesma. Um período do livramento que ele sai e um período de progressão que se aplica enquanto ele está dentro do estabelecimento. Outro exemplo, quando é crime hediondo, o livramento passa para depois de
2/3 da pena. Então, no crime hediondo, isso aqui se inverte. Ele vai ficar 2/3 dentro do estabelecimento e vai sair depois para cumprir o restante, do 1/3 final no livramento. E a tabela de progressão aumenta. Mas essa é a estrutura que eu quero que vocês guardem. Primeira coisa a ser esclarecido para o cliente de vocês. Depois de quanto tempo ele sai? Depois de quanto tempo ele tem direito ao livramento condicional? Pronto. Então, ele já sabe. Outra coisa que ele tem que saber, enquanto ele está lá dentro, como que ele vai progredir? É outra tabela. Então, são duas preocupações. Informar quando que ele sai e informar, enquanto ele está lá dentro, como que vai ser a progressão dele. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Também eu quero esclarecer o seguinte, essa aula é uma aula meramente inaugural e explicativa do sistema penitenciário, que funciona a partir de uma sentença dada, ou seja, o sistema penitenciário trabalha com um número fixado, então eu coloquei 9 anos aqui como exemplo. Então, esse número calculado, que é a pena concreta, individualizada, é sobre ele que as tabelas vão recair. A tabela para indicar o livramento condicional e a tabela para indicar a progressão. Não, a progressão funciona dentro do estabelecimento penitenciário. E ela vai até o regime aberto. Quando o indivíduo está no regime aberto, é porque normalmente ele está na beiradinha para conseguir o livramento condicional. É por isso, meus caros, que quando o indivíduo está no fechado, ele tem que ir para uma penitenciária, que é um rigor carcerário mais elevado. Depois que ele vai para o regime semiaberto, isso aqui, ó, não se esqueçam, é daqui. Então, depois que ele vai para o semiaberto, ele deveria sair daquele lugar, e ir para uma colônia, porque vejam o nome, semiaberto. Por que semiaberto? Porque ele vai sair para trabalhar. Então, a parte do aberto é porque ele sai e vai trabalhar. Por que semi? Porque ele continua dormindo dentro da cela. Mas se ele vai usar a cela só para dormir, aquela estrutura não precisa ser tão rigorosa quanto essa. Então, quando ele progride, ele se sente aliviado, ele se sente recompensado. Então, ele fica aqui. Quando ele vai para o aberto, vejam, esse aberto está falando que ele não pode dormir na cela mais. Então, ele está dentro do presídio, do sistema penitenciário, mas ele tem que dormir num galpão, num albergue. É aberto, não tem cela, tem controle de entrada e saída dele. Não tem grade nenhuma. É como se o Estado estivesse falando, segura as pontas,
que o livramento condicional está chegando. Então, o nível de fuga aqui é muito pequeno, certo? A tendência dos níveis de fuga serem maiores, evidentemente, são aqui, que é a parte mais difícil. Por isso é que é uma estrutura diferente, fechada, grades, uma estrutura mais pesada. Aqui a estrutura já começa a deixar claro o recado para o indivíduo, ou seja, continue assim, que o livramento está chegando, está quase. Ele fica mais recompensado aqui, porque não dorme mais em cela. Sai, trabalha, mas não dorme mais em cela. E, finalmente, chega o livramento condicional, quando ele pode ir para casa. Então, a estrutura da execução penal, de acordo com a lei, é essa, que não é aplicada. Muitos são esquecidos, não tem quem acompanha devidamente a progressão, é difícil acompanhar. O país tem mais de 800 mil presos, eu já falei para vocês. É a terceira população carcerária do mundo. Então, essa é, em linhas bem rápidas, a radiografia da nossa execução. Aqui é a tabela de novo, para progredir. Essa aqui é a tabela de progressão, que está no artigo 112. E a tabela do livramento condicional está no Código, aqui, artigo 83. Essa é uma estrutura que deveria funcionar e que não poderia, meus caros, permitir isso. O que o Estado está falando com essas pessoas? E vejam normalmente o tipo de gente. São todos recolhidos na mesma classe, certo? As mesmas pessoas, para serem colocados em lugares assim, e se submeterem a isso. Qual de vocês duraria ou teria condições de ficar num lugar desse por algumas horas sequer, sem que o seu estado psicológico seja efetivamente abalado? Você entra num lugar desse, você sai dali uma outra figura, uma outra pessoa. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ô, professor, Pois o não? senhor, o senhor explicou aí que o indivíduo entra no processo aberto, certo? Se ele envolver em um acidente de trânsito, ele é inabilitado. E está errado e envolve um acidente de trânsito. Isso pode afetar ele ser liberado aí da justiça? Veja bem, o indivíduo, quando ele sai, ele tem que estar sob condições, ok? Se ele está dirigindo sem habilitação, é um ilícito. Todo ilícito corresponde a uma falta. A regra é essa.
todo ilícito é uma falta. Ele não está em condições de praticar faltas, porque ele está sob condições. Por isso que ele tem essa carta de confiança. E se ele pratica um ilícito, esse ilícito interfere no comportamento dele. Tem que ser um ilícito penal, ok? O ilícito civil é outra coisa. Ele é acompanhado em termos de ilícito penal. O ilícito penal corresponde à falta. Então, essa falta ela ocorre em qualquer lugar, se for ilícito penal, e em qualquer matéria, se for dentro do estabelecimento. Então, aí você vai ver o teu exemplo. Se ele está dirigindo sem carteira, é um ilícito, e vai interferir no comportamento dele, óbvio. Se ele está dirigindo com carteira e se envolve no acidente, isso não tem nada a ver com a pena, porque é um ilícito civil. Foi claro? Foi sim, foi sim. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Lembrando que essa aula é uma aula meramente de apresentação do sistema penitenciário, certo? E nós vamos insistir nesse sistema um pouco mais, porque ficamos algumas aulas no sistema prisional. Então, nós vamos discutir um pouco mais esse sistema penitenciário. Só que, dando prosseguimento a essa discussão, pois não, Maria Carolina, pode falar. Calixto, é porque eu tô com uma dúvida, uma questão assim, que eu acho que o senhor pode me ajudar, que não é tão... não é questão. Por exemplo, um homicídio. No caso, eu vou tentar defender essa pessoa. Aí eu poderia, pedir ao juiz, ao mesmo tempo, a absolvição e claramente, se eu for defender ele com uma doença mental, eu posso falar, se ele responder penalmente, para ele poder ser com essa medida de segurança? Veja, toda defesa ela é dividida em preliminares, ou seja, situações importantes, mas que não correspondem ao mérito, ao acontecimento em si. Ok? Pelo que eu entendi da tua pergunta, essa preliminar de verificação sobre o estado de lamentabilidade do teu cliente, sobre a possível exculpação dele por doença mental, ela tem que ser pedida antes de você discutir o mérito. Então, primeiro você discute e pede essa verificação da saúde mental dele, que se faça inserir no processo o laudo de sanidade mental dele ou não. Isso é fundamental para que você, na tua defesa, ok? Mas ela pode vir em termos de preliminares, por quê? Veja se você consegue entender. Se o doente mental e o menor também, se ele pratica o injusto penal é o fato típico e antijurídico, sem verificação da culpabilidade. Mas se na análise do injusto penal está sendo discutido uma possível legítima defesa, veja bem, a legítima defesa, caso demonstrada, não leva a discussão para culpabilidade, que seria a arguição da sanidade mental. Então, o que eu quero dizer é que, nas preliminares,
Você pode falar isso. Vai depender do estilo que você for defender. Então, você pode falar que há indícios de exculpação ou de falta de culpabilidade por doença mental do teu cliente. Todavia, e se você falando na tua defesa, todavia, a defesa espera não se chegar a tal ponto, ou seja, culpabilidade, tendo em vista que a matéria vai ser resolvida dentro das justificantes, ou seja, o teu cliente praticou uma legítima defesa, ponto. E aí você vai provar a legítima defesa e vai deixar claro que espera-se com isso, na demonstração da legítima defesa, que não seja necessário discutir a culpabilidade do teu cliente, entendeu? Entendi, sim. Muito obrigada, Calixto. Tá? E essa questão envolve também o menor. O menor tem essa discussão na culpabilidade, porque ele não é culpável, então recebe medida socioeducativa. Se há elementos para uma legítima defesa, a discussão é toda dentro do direito penal, que é a tipicidade e a justificante. Se o advogado está firme, está certo, se ele tem elementos de que o cliente dele, que é o menor, atua em legítima defesa, ou seja, matou o pai porque ele estava agredindo violentamente a mãe mais uma vez, o advogado não vai discutir, ele espera que não seja necessário discutir a menoridade do autor, que é uma questão que vai para a culpabilidade e exclusão dela. Ele espera que a questão seja resolvida no âmbito das justificantes, que são o segundo elemento do crime. Por isso que só para ficar claro, a discussão de tipicidade e justificante são discussões do fato, que pertinem ao fato, não chegam à pessoa ainda. Entendeu? Podemos prosseguir? Sim. Um outro elemento, Tiago, quer falar? Calixto, está me escutando? Pois não. Quando não tem a colônia para poder fazer o regime semiaberto, ele pode progredir automaticamente para o regime aberto, né? No sentido de que se o Estado não fornecer instituição prisional que seja do regime semiaberto, ele pode fazer a progressão automática para o outro regime? Antes fosse, não. Aí o que acontece? É aquele famoso improviso ao distanciamento da lei. Aí o que os estabelecimentos começam a fazer? Separam pavilhões para regime fechado, separa outro para semiaberto, fica separando ali dentro. Tem. A lei não é cumprida. É isso que eu estou falando. A lei de execução penal é disparado a lei mais descumprida no país. É por isso que eu estou falando que juiz e promotor não tem moral para ficar arguindo então, assim, absurdamente formal de cumprimento à lei, que cumpre a lei. Se o senhor for cumprir a lei, você vai ter que soltar meu cliente agora. Só pelo fato da lei falar que a lei individual, meu cliente tinha que estar solto. Ah, não, mas temos que pensar na sociedade. Tá bom, mas então falemos que a lei não é cumprida. Pronto. Que existem outras coisas acima da lei. Pronto. Porque o senhor não lembra da sociedade quando solicita, pede, requer vultosos aumentos. O senhor não lembra da sociedade. Uma sociedade desigual e miserável igual a nossa.
Nessa hora o senhor lembra da lei. E é a lei que tem que ser cumprida. Então tá, então é lei ou não é, afinal? Vamos resolver. É a lei que está cedendo ao senhor os aumentos, as garantias, os auxílios, isso, aquilo, blá, 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 aquela quantidade de auxílio? É. Não obstante a miserabilidade do povo brasileiro? É. É a lei? Tá bom. Então vamos aplicar a lei, solta o cliente, porque ele não pode ficar naquele lugar. Não, eu não posso. Então, pô, resolve. Vamos resolver a questão. É esse limbo que coloca o direito penal numa situação constrangedora, porque de um lado cumpre a lei para algumas pessoas, do outro não cumpre. Pensa na sociedade. De um lado não pensa na sociedade, pensa só naquele indivíduo. E do outro não pensa no indivíduo, pensa na sociedade. Tem que ficar registrado isso e que os senhores se preparem para esse tipo de embate na advocacia. É isso. Ok? Que fique preparado. Vai chegar um momento em que talvez o debate fique mais acalorado. E aí você tem que ficar ciente, você é um advogado penalista. Nem um passo atrás. E se vê que o raciocínio está ficando difícil, porque a discussão ficou um pouco acalorada, deixa constar tudo em ata, põe tudo em ata, depois pega o processo e leva para o escritório, dá uma lida e vê o que vai fazer. Pronto. Mas o espírito tem que ficar sempre em prontidão. Que o troço está esquisito. A situação está difícil. Naquele esboço do cálculo, aquele 16%, ele é baseado, porque era 1/3, né? Aquele 16% em decorrência daqueles pré-requisitos que ele tinha esqueci, fugiu o nome da palavra. Deixa eu pegar a tabela de novo aqui. É das condições do apenado. É por causa disso, né? Deixa eu pegar a tabela aqui. Aqui está a tabela. Eu me baseei em 16%, por quê? Naquele exemplo lá, era um autor primário e crime sem violência. Mesmo crime sem violência, se ele fosse reincidente, a progressão seria em 20% e ainda o livramento condicional com metade. Então, a pena ela vai se ajustando dentro de dois momentos, livramento e progressão, ela vai se ajustando dentro desses dois momentos a partir de requisitos específicos do crime, que são os requisitos objetivos, e subjetivos que referem à pessoa, esses aqui. Entendeu? Sim, entendi, sim. Então, meus caros, em linhas gerais, é uma tabela, aliás, duas. Uma tabela para livramento condicional, que é essa aqui, T3, que é a primeira coisa que você tem que falar para o seu cliente. Primeira coisa, quando ele vai sair? Depois de 1/3, depois da metade, depois de 2/3. Então, o livramento condicional ele só tem 3 tabelas. Aliás, 4, né? Primeira, 1/3 primário, metade reincidente, 2/3 crime hediondo
E não tem livramento condicional. Não tem livramento condicional em crime hediondo com morte. Ok? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês no sistema penitenciário. Eu quero que vocês vejam essa situação de delação premiada. Delação premiada. Que a lei chama, mediante um eufismo, de uma semântica, o uso da semântica, chama de colaboração premiada, mas é delação. A delação premiada, ela está na lei dos crimes da organização criminosa, que é essa lei que eu já passei para vocês, 12.850. Mas ela surgiu mesmo, foi na lei antidrogas, em 2006. Certo? E depois ela, então, foi trazida para os crimes de organização criminosa, qualquer organização criminosa. Mas ela surgiu dentro do tráfico de droga. E depois se estendeu para os outros crimes. E ela está hoje nesta lei 13.964. O que eu quero dizer para vocês, meus caros? Primeira observação. Provou-se ao longo do tempo que essa lei, que esse instituto da delação premiada serve perfeitamente bem aos crimes da elite. A elite deita e rola com isso aí. Faz ação lá e vai para a beira da sua piscina, tranquilamente. Delação premiada não funciona na microcriminalidade. Tráfico de droga. O delator que fizer colaboração premiada está morto. Não interessa em qual presídio que ele está, não interessa. Ele vai ser localizado e vai ser morto. Então, isso aqui não funciona para crime de microcriminalidade, para patuleia. Quem gosta de delação premiada é a macrocriminalidade, que vai lá, faz a delação, recebe seu dinheiro de volta, não é? Vai para a beira da sua piscina, viaja tranquilamente. Então, a elite adora essa delação premiada. E vejam aqui no artigo 4º. Vejam vocês, meus caros. Quando vocês estiverem preocupados lá com livramento, com progressão, as duas tabelas. Olha o que fala o artigo 4º da lei. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, ou seja, acabou a pena. Não tem pena. Ou pode ainda reduzir em 2/3. Reduzir em 2/3. Muita coisa. Então, quando a pena é reduzida em 2/3, esse restinho que sobra é que vai ser dividido na parte do livramento e da progressão. Entendeu? E ainda, dependendo do caso, pode substituí-la por pena restritiva de direito, que está no Código Penal também, mas não chegamos lá ainda. E aqui estão os requisitos, certo? Para a delação premiada. Primeiro requisito é que ela seja voluntária. Voluntária. Significa, então, que
mandar prender uma pessoa e exigir dela uma delação premiada, isso é tortura, certo? Basta conferir o que a Lava Jato fez. Mas, enfim. Também podemos discutir um pouco mais sobre isso, mas a essência da delação premiada é essa, como que ela interfere. E a lei fala, sem maiores problemas, como ela é aplicada. Não tem, é só conferir a lei, certo? Só dar uma conferida nessa lei aqui. Bom, dito isso, meus caros, eu vou passar para vocês a nossa atividade parcial. A nossa atividade parcial, eu vou passá-la para vocês agora. Nós vamos abri-la, conferi-la, depois vou dar um prazo para vocês fazer. Eu vou passá-la para... Passei ela para o grupo do Crepúsculo agora. Por favor, vamos abri-la, que eu vou explicá-la. E depois vamos estabelecer o prazo. Certo? Vamos lá. Aí está ela. Conseguiram abrir? Sim, chegou aqui já. Então, todos abram aí, vamos conversar sobre ela juntos. Abram, por favor. Então, vamos lá. É a nossa segunda avaliação parcial, vale 3.500 pontos. São 3 questões. A primeira questão vale 1.500 pontos. E é o seguinte: a delação premiada é chamada de colaboração premiada na Lei 12.850, em seus artigos 3º ao 6º. Assim, responda fundamentando. Primeiro, ela se aplica ao sistema prisional ou ao sistema penitenciário. Vejam bem, conferir esses artigos aqui. 3º ao 6º. Nós fomos até em um deles agora, fomos lá no 4º. Segundo, ela foi legitimamente e legalmente usada na Operação Lava Jato? Sim ou não? Mas aí eu quero que vocês confiram esse vídeo. Ok? Então, repetindo, é uma questão que envolve delação premiada, duas partes. Ela se aplica ao sistema prisional ou ao sistema penitenciário? Ou a ambos? Enfim, conferir esses artigos, 3º ao 6º. Depois eu pergunto, já que vocês ficaram familiarizados com ela, se ela foi devidamente usada na Operação Lava Jato. Vocês vão responder sim ou não, para ajudá-los a fundamentar esse pequeno vídeo aqui. Com relação à primeira, alguém tem dúvida? Sim ou não? Calixto, Pois não.
necessariamente eu não preciso escolher um desses dois sistemas, não, né? Não, né, tem que escolher, você vai falar os dois. Você vai me responder o seguinte: a delação premiada se aplica ao sistema prisional ou ao sistema penitenciário? Ou se aplica aos dois? Tanto faz, tem que me responder isso. Que ela se aplica, evidentemente. Mas eu quero que você me esclareça se ela se aplica ao sistema prisional ou ao penitenciário, ou se aplica aos dois. Como que você vai responder isso? Basta conferir esses artigos aqui. E, além do que, as nossas conversas aqui já te deram bastante elementos para elaborar uma resposta. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda, e que aí você já conhece a delação premiada, você já sabe me informar. Ela foi legitimamente e legalmente usada? Porque quando você lê esses artigos, você vai saber quais são os requisitos dela. E com base nesse vídeo, você tem condição de falar se ela foi usada dentro da lei ou não na Operação Lava Jato. Veja que eu não demarquei número de linhas, não exigi nem máximo nem mínimo. Vocês me respondam da forma como entenderem. Ficou claro? Sim. Ok. A segunda questão também envolve a delação premiada. Porque dentro dela tem um caso chamado Dilema dos Prisioneiros. Dilema dos Prisioneiros. Que está nesse vídeo aqui. Aí eu vou perguntar, depois que você vê o dilema do prisioneiro, eu quero que você me responda se a defesa pode usar esse dilema dos prisioneiros para evitar uma prisão ou mesmo conseguir um acordo com a acusação, porque a colaboração, a delação envolve um acordo. Então, eu quero que você me esclareça se esse dilema dos prisioneiros pode ser usado e se ele pode ajudar a evitar a prisão do seu cliente ou mesmo conseguir um acordo com a acusação. Também é só conferir isso aqui, curtinho. Você fala sim ou não e explica por quê. Ficou claro? Sim. Ok. Então, aqui eu quero saber, isso aqui já é uma visão do advogado, como que ele usa o dilema dos prisioneiros em favor dele, como que ele pode tirar proveito disso aqui. E aqui o dilema está sendo explicado. Certo? Aqui na terceira é uma aula nossa, está aqui a aula. Eu quero saber o seguinte: quando é possível a prisão temporária? Prisão temporária. Como ela se diferencia da prisão preventiva? E o prazo da prisão temporária pode ser descontado no prazo da condenação? Então, também é uma questão que a gente discutiu dentro dessa aula aqui. Vou repetir. Quando é possível a prisão temporária? Qual a diferença dela para com a prisão preventiva? O prazo da prisão temporária pode ser descontado no prazo da condenação? Eu também não coloquei número de linhas nem nada. Resposta ao critério de vocês. Então, são 3 questões. Essa primeira, 1.500. A segunda, no dilema dos prisioneiros, 1.000. E a terceira, dessa diferenciação, também 1.000.
Essa é a nossa atividade parcial. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa ficou pendente? Tiago, quer fazer alguma pergunta? Não consegui entender essa. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu já vou deixá-los a fazer essa atividade a partir de agora. Eu vou ficar aqui até as 22, mas nós já vamos começar a fazer agora. Inclusive, quem quiser se retirar da sala para fazer, pode, não tem nenhum problema. Mas vamos demarcar um prazo. Nós vamos fazer essa questão, essa prova. O líder está aí? Quem é o líder? Turma A tem Samara líder? não está, eu Ela sou a falou que vice. não. Eu quero saber o seguinte: o prazo até amanhã, às 22 horas, que me dizem? É um prazo justo, que me dizem? Hoje é sexta-feira. Nós vamos começar a fazer agora. E eu estava pensando até amanhã, sábado, às 22 horas. Que me dizem? Não, Quem falou não? Quem falou Cristina. É, Cristina, boa noite, Calixto. Eu boa acho que não noite? dá tempo, não. É porque amanhã eu trabalho o dia todo e no domingo também, entendeu? Então, façamos o seguinte, mas se dedicarem um pouco, essa noite eu acho que vocês fazem essas questões, mas enfim. Então, vamos marcar para domingo, 22 horas, ok? Ok, Então, obrigada. prazo justo, tá justo? Justo, Carlos. Ok. Fausto, tá justo? Sim. Tudo bem. Então, nós já vamos começar agora. Dá para fazer com calma. São questões que nós já conversamos. Nenhuma delas tem limite ou mínimo de linhas. Apenas escrevam com cautela. Vocês são acadêmicos de direito. Se os vídeos que eu mostrei para vocês, que eu estou apresentando, vocês acham que vão precisar de mais alguma consulta, consultem. O Google é para isso, uma ferramenta. Consultem, façam com calma, rascunhem e terão, então, até domingo, às 22 horas. Quem quiser se retirar, pode se retirar para começar a fazer. Eu vou ficar aqui até às 22, mas quem quiser, fique livre. Ok? Calixto, e como antecipou a parcial, a avaliação oficial também vai ser antecipada? Vai ser já na semana que vem ou não? Não, a avaliação ela depende de uma série de fatores dentro da organização da escola, entendeu? Essa avaliação ela envolve mais um entendimento do professor acerca do seu plano de aula. Então, dentro do meu plano aqui, eu acho que ela se assenta bem agora, porque depois a gente cai a exclusiva da prova final, entendeu? Sim, entendi. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, podem começar a fazer. Quem quiser se retirar, fique à vontade.
e eu permaneço aqui. Eu apenas vou fazer um intervalo de uns 20 minutos, mas retorno. E mesmo eu retornando, vou ver se está tudo bem e vou ficando aqui até as 22, ok? Então podem ir consultando, podem ir fazendo aí, com calma, sem correria, sem pressa.